Olá, olá galerinha, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula de geografia referente à apostila número 3, lá na página 122, onde iremos trabalhar o tema Climas do Brasil. Vamos entender um pouquinho das características gerais e também dos grandes domínios climáticos que englobam o nosso território, ok? Espero que gostem da aula. E roda a vinheta. Olá, galerinha, tudo bem? Dando seguimento à nossa aula de geografia, climas do Brasil. Quando falamos no estudo dos climas aqui do Brasil, falamos das suas características, voltada à climatologia. Então, quando falamos em climatologia, falamos no estudo do clima. Então, hoje iremos estudar um pouquinho sobre os climas do Brasil. E como que a gente vai descrever esse tipo de ação? Através dos elementos, ok? Naturais e fenômenos que compõem a diversidade da nossa superfície terrestre. Então essa leitura ela é muito importante para conhecermos alguns aspectos básicos da nossa atmosfera terrestre. Afinal, é nela que se encontra o ar que respiramos e que possibilita a vida. E outros fenômenos físicos que marcam os climas no planeta. Então, quando falamos em climas, falamos nessa diversificação de elementos climáticos no nosso planeta e que dá a posição de cada continente e cada país também, ok? Para dar início, vamos começar com uma leitura do mapa climático. Quando falamos em mapa climático, temos uma visualização através de cores e indicadores e legendas, ok? Legendas são essas identificações através das cores que temos aí, através do quadradinho e umas circulares, ok? Os grandes domínios climáticos aqui do Brasil, basicamente é equatorial úmido, o clima tropical de altitude, das alturas, ok? O clima tropical semiárido e o clima tropical úmido. Dando continuidade aos domínios climáticos brasileiros, vamos dar uma fragmentada, vamos olhar os principais climas do nosso território brasileiro. Dando início em clima equatorial. Quando falamos no clima equatorial, falamos que ele é predominante na maior parte dos estados da região norte do Brasil, como Amazonas, o Acre, Rondônia, Roraima, Pará e Amapá. E também o oeste do Maranhão e o norte do Mato Grosso. Então, além de abranger o norte, também ele agrega um pedacinho do Maranhão e um pouco do Mato Grosso, ok? Apresenta as seguintes características. Tem uma temperatura elevada e com pouca variação durante o ano. Tem uma umidade elevada devido à presença de rios e da nossa floresta amazônica. Também acontece muita chuva no geral, muito abundante durante o ano. Então, quando falamos na questão do clima equatorial, falamos que esse clima equatorial é aquele clima de floresta tropical. É um tipo de clima tropical encontrado geralmente ao longo da linha do Equador. Então, quando falamos do clima equatorial, vem à nossa cabeça a linha do Equador. E essas regiões estão caracterizadas tipicamente com florestas tropicais. Então, quando falamos em clima equatorial, falamos que ele é predominante dentro do nosso território brasileiro na região norte, ok? Dando continuidade, clima semiárido. Quando falamos do clima semiárido, falamos na predominância do sertão brasileiro. O clima semiárido apresenta altas temperaturas, entre 25 e acima de 28 graus. Resulta nas baixas umidades do ar,
além de um longo período de estiagem, com chuvas escassas e mal distribuída entre os climas do Brasil. O semiárido é mais quente, ok? Então, assim, quando a gente falamos do clima semiárido, falamos que ele é predominante na região Nordeste. Apresenta temperaturas elevadas, com baixa umidade. E também apresenta chuvas mal distribuídas durante o ano, que acontece entre os meses de novembro e abril. Lembrando que o clima semiárido ele é o mais quente entre todos os climas. O próximo é o clima tropical. Quando falamos no clima tropical, falamos também que ele predomina em boa parte o território brasileiro. Então, entre todos os climas, é o que mais tem parte dentro dos estados. Então, é o predominante, é o típico do nosso país, é o clima tropical. O clima tropical ele predomina em boa parte do território brasileiro. Ele abrange o centro do nosso país, a central entre os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Também pega uma porção do sul do Maranhão e do Piauí e o oeste da Bahia e Minas Gerais. Apresenta temperaturas elevadas no verão e no inverno é mais ameno, é mais fresco. Em geral, as chuvas concentram-se no verão e no inverno tende a ser um pouco mais chuvoso. Então, quando falamos do clima tropical típico, falamos do clima predominante em boa parte do nosso território. Abrange os estados centrais do nosso país, como Goiás, o Mato Grosso do Sul, o sul do Maranhão e do Piauí, o oeste da Bahia e Minas Gerais. O mapinha está mostrando aí o segmento em laranja do clima tropical, como que ele abrange todo o território brasileiro no lado central do nosso mapa, ok? Dando seguimento ao nosso último clima, o clima subtropical. Ele ocorre na porção do sul do Trópico de Capricórnio, ok? Ao sul dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, além na porção centro dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O clima subtropical apresenta chuva regulares e bem distribuídas durante o ano. As temperaturas em médias são as menores do país. Os invernos costumam ser mais frios do que os outros climas. Então, quando falamos no clima subtropical, ele apresenta chuvas regulares e bem distribuídas, com temperaturas baixas, sendo as menores do continente, ok? Do nosso país. Então, quando falamos na região sul, é as mais baixas do Brasil, ok? Então, a nossa região entre um pedacinho do sudeste e o sul do Brasil é onde que está as menores temperaturas. Em algumas localidades onde que há maior altitude, às vezes chega a nevar e até acontecer geadas frequentemente, ok? Finalizando a nossa aula, aspectos climáticos. Quando falamos em aspectos climáticos, falamos em elementos e também falamos um pouquinho sobre os fatores. Lembrando os principais elementos: temperatura, pressão e umidade, ok? E os fatores são altitude, latitude, massa de ar e o relevo. A importância do estudo dos aspectos climáticos é muito importante, porque busca descrever e explicar elementos naturais e os fenômenos que compõem a diversidade na nossa superfície terrestre, ok? Espero que tenham gostado da aula e agora o professor vai passar uns exercícios referente a essa aula de hoje. Agradeço a presença de todos, até a próxima aula. Fiquem com Deus!